Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Reflexões Espíritas e Mensagens de Emmanuel. Hoje teremos a 11ª mensagem do livro O Pão Nosso, mensagem que traz importante reflexão, questionando o nosso ânimo para vencer as inúmeras dificuldades que nos defrontamos na jornada quando nos propomos a fazer o bem. Emmanuel abre com mais uma bela citação do apóstolo Paulo. O título da mensagem: O bem é incansável. Um texto belo, singelo, simples, profundo e talvez até um tanto incômodo para alguns, mas peço-lhes aguardem um instante para juntos, mais uma vez, compartilharmos deste banquete de sabedoria e nossas considerações ao final. Então fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta. Emmanuel abre esta linda mensagem, o bem é incansável, com a seguinte citação do apóstolo Paulo, que vamos encontrar lá no Evangelho, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13. Diz o apóstolo: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Segue então o autor espiritual. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem um tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Finaliza então o autor espiritual. A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Sensacional esta mensagem, não é mesmo? Permita-nos agora algumas pequenas considerações. Vejam que Emmanuel inicia a mensagem
com uma citação de Paulo: "E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." Afirma que alegações de cansaço em praticar o bem não provêm de fonte pura, mas sim de quem busca vantagens egoísticas, e também nos pontua que Jesus exerce seu ministério de amor sem exaurir-se, mesmo diante da ingratidão, corrigindo e amando. Mas, com base no que ouvimos, quais são as principais razões que levam as pessoas a se sentirem cansadas de fazer o bem? Segundo Emmanuel, são as seguintes razões. A primeira é a busca por vantagens egoísticas. Aqueles que buscam e praticam o bem com expectativa de receber algo em troca geralmente perdem o ânimo quando não alcançam resultados imediatos ou benefícios pessoais. A segunda razão, o desapontamento e ingratidão. Vejam que a ingratidão ou a falta de reconhecimento por parte dos outros pode levar à frustração, fazendo com que a pessoa sinta que seus esforços não estão valendo a pena. Tem ainda o foco nos males e dificuldades. Quando as pessoas se concentram nas dificuldades ou desafios que enfrentam ao fazer o bem, podem se desencorajar e sentir que os seus esforços são em vão. E, finalmente, a última razão, expectativas idealizadas. Algumas pessoas podem idealizar o resultado das suas ações e, quando a realidade não corresponde a essas expectativas, elas podem perder o ânimo. Em suma, o cansaço em fazer o bem muitas vezes é uma consequência de motivações egoístas e da falta de uma perspectiva mais ampla sobre o valor e o impacto duradouro da prática do bem. Poderíamos agora nos questionar como a paciência do Cristo pode inspirar as nossas ações no dia a dia. E o estudo atento do texto nos levará a extrair pelo menos 5 inspirações. A primeira delas, a perseverança diante de dificuldades. Vejam que a paciência do Cristo nos ensina a perseverar mesmo quando enfrentamos desafios. Ao observar a sua capacidade de esperar e suportar situações difíceis sem desanimar, somos motivados a manter nosso próprio compromisso em fazer o bem, mesmo quando os resultados não são imediatos. Uma segunda inspiração, a empatia e compreensão. A paciência do Mestre nos inspira a ser mais compreensivos e empáticos com os outros, ao reconhecermos que todos estão em diferentes estágios evolutivos e que cada um enfrenta sua própria luta, podemos agir com mais solidariedade e compaixão, mesmo quando nos deparamos com ingratidão ou desvio de comportamento por parte dos outros. Uma terceira inspiração, a abertura para a renovação. Veja que a mensagem de Emmanuel destaca que Jesus nunca se exauriu em seu ministério de amor, oferecendo sempre a oportunidade de recomeço e renovação. Isto nos encoraja a adotar uma atitude semelhante em nossas relações, permitindo que os outros também tenham espaço para aprender e crescer sem julgamentos precipitados. Uma outra inspiração, a reflexão sobre nossas ações. Ao contemplarmos a paciência do Cristo, somos levados a refletir sobre nossa própria atitude e nuances de egoísmo que podem nos levar a desistir e fazer o bem. Esta reflexão
pode nos ajudar a cultivar um coração mais altruísta, a focar no impacto construtivo de nossas ações, podem ter, independente do reconhecimento imediato. E, finalmente, a quinta inspiração, o fortalecimento da fé. A paciência demonstrada por Cristo reforça a importância da fé em nossos propósitos. Ao confiarmos que, como Ele, podemos fazer a diferença ao longo do tempo, somos incentivados a agir com mais bondade e determinação em nosso cotidiano. Estas inspirações, vejam vocês, nos ajudam a cultivar uma prática constante do bem, fundamentada na compreensão, na empatia e na certeza de que todo esforço tem o seu valor, mesmo que os resultados não sejam instantâneos. Bem, amigos, ficamos por aqui e nossa renovada gratidão por nos assistirem, incentivando-nos a perseverar nesta tarefa que nos propomos de fazer o bem, divulgando as belas mensagens profundas desta obra inigualável que é o Pão Nosso. Emmanuel nos concede esse benefício através da mediunidade de seu pupilo Chico. Se você gostou, comente, compartilhe, envie aos seus amigos e aos grupos de Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Geralmente não temos a ideia da importância que uma bela e nobre mensagem tem na vida daquele que necessita e a recebe quando nem mesmo espera mais nada da vida. Desejo de excelente final de domingo e a abençoada semana. Até!